Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Bora lá? Então, antes de começar a responder as perguntas de vocês, eu quero agradecer todo mundo que participou e deixou a sua perguntinha lá no Instagram. A primeira pergunta foi sobre a culinária. É muito diferente a culinária de lá. Eu vou deixar a pergunta aqui para vocês verem também. Bom, falando da culinária da Irlanda, né? A culinária da Irlanda, ela é baseada na culinária inglesa. Então a gente encontrava muito aquele café da manhã inglês, né? Com ovo, com bacon, com feijão vermelho, que é bem batatinhas, né? Que é bem tradicional inglês. Lá eles comem muito esse feijão vermelho, né? Vende até em latinha. Até teve em outro vídeo eu falei sobre um prato que a gente ganhou que era só com esse feijão vermelho. Vou botar a foto aqui para vocês verem. E eu gostei. O Marlon não gostou. Assim, é diferente, né? O que é o feijão vermelho? Não é o nosso feijão vermelho que a gente tem aqui no Brasil. É um feijão com molho de tomate. Então ele é diferente, né? E eu nunca tinha visto ele nos Estados Unidos e também nunca tinha visto aqui no Brasil, principalmente, né? Que a gente come muito feijão aqui, né? Mas tirando isso, eu não achei a culinária tão diferente. Eu não provei, mas lá eles comem muito uma torta, que é bem tradicional da Irlanda. O nome dela é Irish Dingle Pie. É uma torta feita com carne de cordeiro. A gente não chegou a provar, mas a gente sabe que é um dos pratos mais famosos, né? Outro prato que eles comem bastante é o fish and chips, que é o peixe à milanesa com batata frita. E assim, a gente via muito por lá também hamburguerias, né? Inclusive a gente foi bastante em hamburguerias, batata frita. Só que a gente não saía tanto para comer fora. A gente comprava muita comida e fazia em casa. Então, quando a gente comia fora, era mais hambúrguer mesmo. Então, respondendo a pergunta, tirando o feijão vermelho, eu não achei a culinária da Irlanda tão diferente. Bom, tem mais uma pergunta aqui sobre a Irlanda, né? E por que a gente escolheu a Irlanda? Na época, isso a gente conta no segundo vídeo do canal, vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Mas, resumindo, né? Na época, a gente tinha na cabeça que a gente tinha que poder trabalhar também. Ir para um país que permitisse trabalho de meio período, né? Junto com o curso de inglês. E são poucos os países que têm essa permissão. E daí a gente optou pelo mais barato, né? O que seria mais barato ali foi por questão desses dois principais pontos, né? Empresa que permite esse meio período de trabalho, pelo menos, e o mais barato de todos. E daí por isso que a gente optou pela Irlanda. Bora para a próxima pergunta, então? Você moraria lá forever? Se sim, por quê? E se não, por quê também? Bom, sobre morar para sempre na Irlanda, né? E também por que a gente não ficou na Irlanda? Cara, eu gostei muito da cidade que a gente morou, como eu já falei em outros vídeos, né? Que é Cork. Gostei muito também de ter conhecido Dublin, a capital, porque daí já tem mais agito, tem mais coisas para fazer, né, na capital do que em Cork. Mas uma grande vantagem de Cork que eu vi foi a questão de ser uma cidade bem pequenininha e que a pé a gente fazia tudo, não precisava de carro nem pegar ônibus para se deslocar. E tudo que a gente queria tinha perto. Eu acho que se perguntasse isso alguns anos atrás, eu responderia que sim, que eu moraria fora. Mas, né, a gente vai amadurecendo, a vida vai mudando e hoje eu acho que eu não moraria mais fora, independente do lugar, né? Hoje eu tô na vibe mais viagem mesmo. Mas eu indicaria para as pessoas irem para lá que têm interesse em fazer intercâmbio, porque, como eu falei, é uma cidade que tem tudo, menos praia, né? Como a gente tem muito aqui no Brasil, principalmente aqui em Floripa. Mas hoje eu não moraria mais por questão de amadurecimento e alguns anos atrás, né, eu teria morado sim por essa questão de ser uma cidade pequenininha, perto de tudo, uma cidade, apesar de ter tem esses dois lados, né, arquitetura muito moderna e uma arquitetura bem com castelos, com casas bem antigas também, remontando aí a época da colonização inglesa. Bom, vou pegar mais uma aqui. E como foi a saudade de casa e de todos? Bom, falar de saudade é um assunto bem, né? Eu acho que o que mais dificulta as pessoas em morarem fora
Eu acho que é a questão da saudade. Tem gente que vai dizer que é a comida, né? Mas eu acho que hoje eu penso muito em não morar fora exatamente. Esse é um dos motivos, né? Quando a gente fez o nosso primeiro intercâmbio para os Estados Unidos, não tinha WhatsApp, ainda não tinha essa facilidade, né? O Meeting ainda estava iniciando, né? Essa questão de comunicação facilitada pela internet e de graça, né? Na época que a gente foi para os Estados Unidos, 2011, 2012, a gente tinha o MSN e tinha o Skype, que era o aplicativo da época para esse tipo de comunicação, né? Por chamada de vídeo e tal. Então, a gente não conseguia ter esse contato como a gente tem hoje por conta de ver as redes sociais das pessoas, apesar de que na época tinha já o Facebook, né? Mas não tinha os stories ali que tu acompanhava as pessoas postando todo dia. Então, era um pouco diferente, né? Isso foi em 2011, 2012. E daí até, para quem não sabe, né, uma história que eu acho que eu não contei na série do Work and Travel, na época eu criei um blog pensando justamente nisso, né, como trazer para os amigos, para os familiares, para eles saberem mais, né, sobre o nosso intercâmbio, porque na época a gente não tinha essa comunicação tão simplificada como a gente tem hoje usando os stories, TikTok e o YouTube, né. Então, eu lembro que eu criei um blog. O nome do blog era As Peripécias de um Intercâmbio. Hoje não existe mais, infelizmente, porque seria muito legal mostrar para vocês aqui, né, revisitar essa fase. Inclusive, alguns dos vídeos que eu postava no blog eu também publicava no YouTube e eu nem lembrava disso. Fazia edição dos videozinhos para postar tudo, mas tudo focado no blog, né? Então lá eu contava em texto e colocava os vídeos também ali no vídeos, fotos, né? E para ter uma maneira dos amigos e das nossas famílias, né, acompanharem esse nosso primeiro intercâmbio. Hoje, né, a comunicação ela tá muito mais fácil, né? Hoje a gente consegue falar pelo WhatsApp. Então, quando a gente foi para Irlanda, já foi um pouquinho mais fácil se comunicar com a família por questão do WhatsApp. Então, eu fazia já a chamada com a minha mãe pelo WhatsApp, ia visitar um parque, ligava para ela para mostrar o parque, a troca de mensagem, né, durante todo o dia. E também a questão que daí a gente já estava entrando no mundo do Instagram, né? Em 2017 ali o Instagram já estava bem consolidado e foi o ano que começou os stories também. Então, cada vez mais facilitando a gente a se comunicar, né? A mostrar como é viver fora para os amigos e familiares, né? Na época, a gente até tentou, né, como eu já comentei, fazer o canal no YouTube, mas por motivos de falta de infraestrutura, a gente acabou não dando continuidade. Mas dá muita saudade, sim, da família. Acabei desviando um pouco o foco, mais ou menos, né? Dá muita saudade, a gente sente muita falta. A gente como é que eu posso dizer? É diferente, né? Quando a gente tá morando fora. Se acontece alguma coisa com a nossa família, às vezes a gente nem fica sabendo, só sabe quando a gente retorna. Como que a gente lida com isso? Foi o que eu falei, né? A partir de canais de comunicação que a internet disponibiliza pra gente. A partir das redes sociais, que hoje tá muito mais simplificado, né? Mas na época era assim, tinha que aceitar, né? Era sofrer de saudade mesmo. E a parte mais legal é o reencontro, né? Que daí a gente mata a saudade ali e se prepara para a próxima viagem depois. Bom, vamos lá, para mais uma pergunta. Qual dos dois você gostou mais, o Work and Travel ou o intercâmbio na Irlanda e por quê? Bom, gente, assim, são intercâmbios bem diferentes e em países bem diferentes, né? A Irlanda, a Europa já tem uma pegada mais histórica, né? O Work and Travel, Estados Unidos, país capitalista, e a gente foi para trabalhar. Os dois têm um lugarzinho no meu coração. É bem diferente, assim, o motivo de cada viagem, né? Então, assim, o Work and Travel foi aquela primeira sensação de morar fora, de contato com outra língua, de conhecer um outro país, uma outra cultura. Só que, em contrapartida, a Irlanda também, a gente também teve todas essas sensações, porque o sotaque do inglês irlandês é muito pesado, mais que o sotaque britânico.
o estilo de cultura é bem diferente da cultura dos Estados Unidos, então foi um outro tipo de imersão que a gente teve ali, né? O Work and Travel, a gente passou 3 meses ali trabalhando e depois a gente viajou, conheceu cidades que era o nosso sonho, né? E já o intercâmbio ali para a Irlanda, a gente tinha um foco, que era aprender inglês, né? Tanto que a gente nem chegou a visitar tanto, não viajamos para a Europa, né? A gente ficou focado em conhecer só a Irlanda mesmo e focados no inglês, né? Então, a gente sabia que deu 3 meses e ia acabar. O outro a gente sabia que eram 8 meses, que podia ter a oportunidade de arrumar algum trabalho, o Marlon principalmente na área dele, né? E renovar, e ficar por lá, e conhecer outros países, né? Mas assim, eu não consigo dizer qual dos dois eu prefiro, qual dos dois eu gostei mais, assim, por serem bem diferentes, né? Por serem intercâmbios bem diferentes. Bom, o que mais te surpreendeu na Irlanda? Algo que você não esperava que fosse assim por lá. Bom, o que mais me surpreendeu? Vamos pensar, porque eu não me preparei para essas perguntas. Eu acho que, assim, um país pequeno, né? Não é um país tão grande, mas algumas coisas. Mas é um país de primeiro mundo. E uma coisa que me surpreendeu, que eu não imaginei que ia ser assim por lá, e eu posso dizer que foi um pouco negativo, essa surpresa, foi a burocracia para abrir uma conta no banco. Porque aqui no Brasil, hoje, está muito mais facilitado, tudo bem, né? Foi em 2017 que a gente fez o intercâmbio, a gente já está em 2025, pode ter mudado também. Mas em 2017, aqui no Brasil, a gente já tinha Nubank, já tinha Inter, e era facilitado para abrir conta nesses bancos, né? E lá, para a gente abrir uma conta num banco, tudo bem que a gente também era estrangeiro, essa coisa toda, mas esse processo era para todos, moradores e tal. A gente tinha que receber uma carta do banco no nosso endereço e postar essa carta para provar que aquele endereço era nosso. Então, assim, umas burocracias que, tipo, nossa, a gente já estava em 2017, né? E ainda tem esse processo burocrático, né? Para tirar o visto também, uma outra baita burocracia, mas daí até compreendo, né? Tá pedindo a tua permissão para se estabelecer naquele país, né? Então, acredito que até hoje deva ser assim. Mas isso me surpreendeu um pouco negativamente, por não ser facilitado, né? Um país de primeiro mundo e ainda precisar de tanta burocracia para abrir uma conta. E positivamente, eu acredito que questões como segurança, eu me sentia muito segura lá, eu andava na rua tarde da noite, né? Andava na rua meia-noite sozinha e não sentia medo, né? Talvez em Dublin seja um pouquinho diferente, por ser uma cidade maior, com uma população maior, mas em Cork eu me sentia muito segura. E outra questão que também me surpreendeu foi o que a gente ganhou lá, né? Que volta e meia tinha promoção deles dando alguma coisa, inauguração de hamburgueria, hambúrguer de graça, dia do Donuts, eles dando uma caixa com 6 donuts. Então, volta e meia tinha alguma ação, né, das empresas, assim, que beneficiavam bastante a gente, né? Então, isso também foi uma surpresa muito boa. Bom, vamos embora para mais uma. Se pudesse escolher uma só memória para reviver na Irlanda, qual seria e por quê? Olha, gente, é uma pergunta complexa, viu? É, Bom, eu acho que. O que que eu acho? Vou pular essa, depois eu respondo. Bom, escolher uma só memória é muito difícil, né? Porque me passam várias coisas na cabeça, assim. E a gente ficou 8 meses lá, então foi muita memória criada, né? Ainda bem que muita coisa a gente tem as fotos, tem vídeos para lembrar, porque é tão legal quando a gente vive uma experiência assim tão inédita, né? Uma coisa tão diferente pra gente, morar em um país diferente, uma cultura diferente. E é muito bom hoje em dia a gente conseguir reviver essas memórias a partir das fotos e dos vídeos, né? Mas eu gostaria, se eu pudesse reviver, eu acho que seria a viagem para os Cliffs. Só pode escolher uma, né? Mas eu acho que a viagem para os Cliffs ali, o dia que a gente conheceu, porque é um lugar sensacional, é um lugar muito lindo. Eu acho que hoje eu aproveitaria de uma outra maneira, né? Se eu pudesse não só reviver a memória, mas se eu pudesse voltar lá, eu faria muito diferente. Eu não me lembro, por exemplo, não me lembro dessa memória, o que a gente comeu naquele dia, então eu gostaria de reviver
para me lembrar de mais detalhes, né? Às vezes, coisas assim banais a gente acaba apagando da memória, mas eu gostaria de relembrar. Ou até mesmo, eu lembro que a gente passou num restaurante de comida típica e tinha essa torta de cordeiro que eu... na época eu lembro que eu fiquei com vontade de experimentar, mas não experimentei, então talvez eu gostaria de reviver para poder experimentar essa torta. Então, mas eu acho que é isso, assim. Eu fiquei com muita saudade, né, gravando esses vídeos. Eu fiquei com muita saudade daqueles momentos, né, que a gente viveu lá. Então, se eu pudesse um dia voltar lá e ir nos lugares que a gente visitou e passar por tudo de novo, eu acho que eu iria, sim. Agora que tem duas perguntas bem parecidas, mas eu peguei que elas são diferentes. A próxima pergunta é: já sabem o próximo destino de viagem? Sim. Para quem chegou no canal aqui e pegou só as histórias da Irlanda, né? Ou para quem está acompanhando tudo e não está entendendo nada, por que eu estou falando de vídeo lá de 2012, vídeo de 2017, eu tenho algumas viagens que eu já fiz. Eu iniciei o canal em 2017, quando a gente morou na Irlanda. Mas, como eu comentei, né? Eu não consegui dar continuidade no canal, porque eu não tinha... eu tinha um celular muito ruim na época, que ele se travava quando eu abria a câmera, né? Então eu não conseguia fazer vídeos. Eu gravava com uma câmera digital, que em 2017 ainda se usava muito câmera digital, né? Mas eu não tinha um computador bom que eu conseguisse editar os vídeos. O meu computador já estava bem velhinho e eu não conseguia baixar nenhum programa ali que eu conseguisse fazer as edições. E o Marlon, ele não tinha tempo para fazer as edições para mim, porque ele trabalhava, né? Ele continuou como fazendo freelance para a empresa que ele trabalhava no Brasil. Então, os 2 primeiros vídeos ele editou tudo, mas ele não gosta muito dessa parte de edição, muito menos de gravar, né? Para quem conhece ele sabe. E daí eu acabei não conseguindo mais. Me arrependo horrores hoje em relação a isso, porque teria sido, né? Mas as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, depois de alguns anos, né? Eu queria alguma motivação, queria alguma coisa diferente que eu gostasse de fazer. E eu gosto muito de comunicar às pessoas sobre lugares que eu viajo, contar sobre aquele lugar. Isso é uma coisa que quem me conhece sabe que brilham meus olhos, né? Falar sobre isso, eu começo a falar e esqueço do resto. Então foi aonde eu tive a ideia de retomar o canal e fazer essa retrospectiva, de contar desde quando a gente estava na Irlanda, né, da continuidade, só que daí eu voltei um pouquinho mais atrás no tempo ali e comecei a contar sobre o Work and Travel, que foi a nossa primeira experiência de viagem, de intercâmbio, seguido da Irlanda. Então, uma das perguntas é essa, se a gente já sabe o próximo destino de viagem, para onde a gente vai viajar. Sim, a gente já sabe, já está tudo quase organizado, a próxima viagem. Vai ser mês que vem, setembro. Não vou conseguir postar em tempo real aqui no YouTube, mas quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá, tá aqui meu nome para vocês me seguirem, porque eu vou postar muito conteúdo no Instagram, né, nos stories, primeiro, mas depois os conteúdos vêm para cá com mais detalhes, com mais explicação, com mais vlog, algo mais completo, até diferente do conteúdo que eu tenho postado hoje, né? Porque hoje são conteúdos muito mais antigos, que na época eu não é que eu não conseguia, é que não era o estilo da época, fazer muito vídeo, né? Era só mais foto, e até a qualidade do material, né? Que a gente usava ali, a câmera, essa coisa toda, então não tinha aquela... Tem vários vídeos que eu posto aqui que fica meio tremido, qualidade muito ruim por causa da questão do equipamento que eu usava, né? E não tinha microfone. Então, os vídeos ainda têm essa pegada diferente, mas os próximos, daqui pra frente, né, já vai ser um negócio um pouco mais profissa. Não tanto porque eu não tenho tanta experiência ainda, né, pessoal? Mas é isso. Então, a gente já sabe sim, vou fazer surpresa. Vocês têm que me seguir lá no Instagram para ficar sabendo qual vai ser o próximo destino. E qual o próximo destino agora que acabou a série da Irlanda? Então, essa pergunta é sobre o próximo destino que eu vou falar aqui no canal. Esse eu posso contar, esse já vai entrar no próximo vídeo depois desse. Em 2017, né, então a gente estava na Irlanda, só contextualizando rapidinho, a gente estava na Irlanda, da Irlanda a gente voltou para o Brasil, finalizou o nosso intercâmbio ali de 8 meses de curso de inglês, e voltando para o Brasil, né, recomeçar do zero, procurar emprego e sem ideia nenhuma do que fazer dali para frente, trabalhar. O Marlon, ele entrou numa empresa
que no início de 2018 chamou ele para trabalhar, né, para atuar num cliente na Califórnia. E eu, né, que não sou boba nem nada, aproveitei a oportunidade e fui com ele. Então, os próximos vídeos vai ser de novo Estados Unidos, mas já com uma outra pegada, né? Não era um intercâmbio, era assim a gente morando na Califórnia. Então, vou trazer vídeos para vocês, né, da cidade que a gente morou, São Francisco, Los Angeles, voltamos em Las Vegas. Então, bastante conteúdo aí diferente daí sobre a Califórnia nos Estados Unidos. Bom, aqui tem uma pergunta, eu acabei falando um pouquinho, para contar um pouco como é a segurança, né, na Irlanda, perguntando se é verdade que é coisa de outro mundo. Bom, a segurança da Irlanda, eu não vou falar como que é nas outras cidades, né, como eu comentei, não sei como é em Dublin, talvez seja um pouco diferente por ser capital. Mas Cork, como eu comentei, eu me sentia muito segura em Cork, né, eu andava, às vezes a gente ia na casa de amigos e daí chegava um momento ali que eu tava doida pra ir pra casa, o Marlon ficava conversando com os meninos, né, daí às vezes eu ficava meio boiando, eu disse, vou pra casa assistir uma sériezinha, né, então não era tão longe, eu acho que dava menos de 5 minutos até, mas como vocês devem saber, a Irlanda ela é lotada de pubs, né, então assim, o que tinha muito nas ruas eram pessoas bêbadas, pessoas, homem, mulher, tinha muita gente bêbada na rua, mas eles não mexem com a gente, diferente do Brasil, né, que isso acontece assim, lá eles não mexem com a gente, então tipo, eu passava sozinha na rua, passava os bêbados do meu lado, mas eles nem olhavam, sabe? Tipo, bem educados, né? Então eu me sentia, sim, muito segura lá, andando, né? Não tinha... De dia nem se fala, né? Mas principalmente de noite ali, eu não... Em nenhum momento eu tive nenhum medo, assim. Andava na rua mexendo no celular, tranquilamente, assim. A próxima pergunta é: conta um pouco mais sobre o St. Patrick's Day. Eu adoro o St. Patrick's Day, eu acho uma data comemorativa muito legal. E eu tive a oportunidade, né, de passar essa data lá em Cork. Como eu comentei em outro vídeo, foi um pouquinho breve, mas foi um dia, tava muito frio, assim, foi em março, né? A St. Patrick's Day é no dia 17 de março. E tava frio ainda, então a gente frio, chuva, né, típico da Irlanda. A gente foi ver o desfile, né, no feriado, só que a gente acabou nem ficando muito tempo por conta do frio e da chuva. E o que o pessoal faz? A maioria vai ver o desfile e depois eles passam o restante do dia bebendo nos pubs. E a gente, como tinha acabado de chegar, ainda não conhecia quase ninguém, né? A gente viu um pedacinho do desfile, passou no mercado, fez compra e foi para nossa casa curtir o feriado em casa, vendo série, na época talvez editando vídeo, não lembro, mas a gente optou por não curtir igual os irlandeses, né? Então, isso é uma outra coisa que eu gostaria de, se eu tiver a oportunidade de ir para Irlanda, aproveitar melhor o St. Patrick's Day. Mas, né, como a pessoa perguntou aqui, né, para eu contar um pouquinho mais, né, sobre o St. Patrick's, então eu peguei aqui para vocês o que é o St. Patrick's Day, para quem não sabe. Existe uma lenda, né, é a mais famosa, que ela conta que São Patrício, ele foi padroeiro, né, da Irlanda, ele viveu no século V e ele foi responsável por difundir o cristianismo por lá. Então, segundo a tradição, né, ele usava um trevo de 3 folhas para explicar a Santíssima Trindade, que seria Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje o trevo de 3 folhas é um dos símbolos da Irlanda, né? E também, né, se comenta que ele teria expulsado todas as cobras da Irlanda, jogando elas no mar. Embora isso seja mais simbólico, né? Já que provavelmente nunca houve as cobras lá, e a história representa a expulsão, na verdade, do paganismo, né? O que mais? E essa data, então, 17 de março, ela marca o dia da morte e ela é celebrada, né, da morte de São Patrício, né, e ela é celebrada com os desfiles, as roupas verdes, né, que é as cores da Irlanda, muita música, dança, né, a dança típica da Irlanda. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de participar de alguma festa de São Patrick's, eu dou essa dica para vocês, aproveitem, né, ela é regada a muito chopp, né, porque a Irlanda gosta muito de cerveja ali, muito chopp, então quem tiver oportunidade participa. É como se fosse a Oktoberfest da Alemanha, né, que a gente tem aqui em Blumenau também. Então vamos lá, para mais uma. Perguntaram aqui, e aquela história do gigante irlandês, hein? Muito boa.
Bem bonito o local. Sim, a gente sabe que é uma lenda ali, né, da Calçada dos Gigantes, mas é uma lenda bem legal, né? Realmente, assim, conforme eu mostrei nos vídeos, né, tem essas pedras que parece aquelas lajotas, mas tudo empilhada, assim, e é incrível, né? Claro que, vendo em questão de geologia, biologia ali, sabe que aquilo ali foi formado das lavas de um vulcão, né? Mas, como eu até falei no outro vídeo, o povo irlandês, eles adoram colocar uma lenda em tudo, né? Então, tem essa lenda aí da calçada dos gigantes, né? É uma coisa que eu esqueci de comentar no outro vídeo, né? Que do outro lado, lá da calçada dos gigantes, dá para ver bem ao longe mesmo a Escócia, né? E conforme eu contei na lenda lá dos gigantes, né? Que eles construíram aquela calçada para um conseguir chegar no outro, né? Vamos para mais uma pergunta, então? Vocês foram bem recepcionados lá comparado com Dublin? É muito diferente da cultura irlandesa? Bom, a gente foi bem recepcionado, principalmente na escola, né? A gente foi super bem tratado. Em Dublin, a gente ficou na casa de amigos, né? Brasileiros. Então, mas acredito que a recepção da pergunta seja relacionada aos próprios irlandeses, né? Ah, gente, mas eu acho que a pessoa está perguntando em relação à Irlanda do Norte. Agora eu fiquei com essa dúvida. Mas assim, no geral, a gente não teve tanto contato, né, nem na Irlanda, nem na Irlanda do Norte, tirando na escola, com irlandeses mesmo, né? Eu até trabalhei no final de semana no hotel, conforme eu falei para vocês, fui bem tratada, mas a maioria das pessoas que trabalhavam no hotel eram polonesas. E o trabalho que eu fiz depois na escola de intercâmbio era um brasileiro que era meu chefe. Então, assim, apesar da gente estar lá estudando inglês, né, a gente teve bastante contato com as pessoas da escola, a gente fez muito mais amizade, né? A gente não chegou a fazer amizade com pessoas irlandesas, né? Mas, assim, não me lembro de nenhum episódio de diferença de educação, né? Tanto na Irlanda quanto na Irlanda do Norte. Então, sim, a gente foi muito bem recepcionado no país, sim. Eles gostam muito dos brasileiros, né? Então, ainda tem isso no mundo todo, né? Então, acho que essa foi a pergunta, né? A diferença de uma Irlanda para outra, né? Mas de uma Irlanda para outra, a gente não conseguiu perceber por não ter ficado mais tempo, né? Foi só um bate-volta, mas nos locais, assim, o pessoal trata muito bem. Ó, a próxima pergunta aqui foi: qual foi o maior perrengue que passou em viagem? Bom, até esse momento, né, eu só posso falar do Working Travel e do intercâmbio na Irlanda. Depois vai ter mais perrengues. Mas acredito que na Irlanda a gente contou, né? Contei no outro vídeo, o perrengue do golpe da casa, né? Então, que a gente quase caiu, mas conseguiu escalar ali e sair, né, do buraco. Mas a gente conseguiu recuperar ali para no fim não tomar um golpe mesmo, né? Mas foi por pouco. Então, acho que esse foi um perrengão, assim, né? Que ninguém merece. Já não é legal tomar golpe na cidade que a gente vive, falando a língua que a gente é fluente, né? Imagina tomar um golpe em outra língua, né? Num país totalmente diferente que a gente não tem muito suporte familiar, não tem nada para ajudar, né? Então acho que esse perrengue do golpe ganhou de todos. Até aqui, né? Bom, vamos lá. Mais uma pergunta aqui então. Qual foi o país ou cidade que você mais gostou de conhecer? Bom, partindo que a gente está falando de Estados Unidos e Irlanda até 2017, desses, né, eu acredito que talvez numa escala de ranking, assim, eu acho que foi Nova York, né? Quando a gente conheceu Nova York, eu fiquei. Acho que a primeira vez eu fiquei acho que uns 5 dias em Nova York e não deu tempo de ver tudo, a gente pegou chuva, tava muito frio. Então, desde quando eu visitei, eu já pensei que eu queria voltar muito. Das cidades, agora falando assim, das cidades que eu conheci, mas que eu morei também, entre Watford City e Cork, eu prefiro Cork. Watford era bem menor, né? Não tinha quase nada na cidade, nem ônibus tinha. Então o ônibus era 2 vezes na semana e tinha que reservar horário para pegar, era bem estranho assim. Mas por a cidade ser tão pequena, né? Agora Cork não, Cork, mais uma vez, né? Já falei várias vezes,
A questão da gente morar no centrinho da cidade, com tudo perto, fazendo tudo a pé, sem depender de outro tipo de transporte, né? Isso me faz ter um carinho bem especial pela cidade, assim, uma cidade bem bonitinha, cheia de pubs, uma cidade com bastante vida, né? País é difícil dizer, o país que eu mais gostei de conhecer, porque cada país tem a sua cultura, mas cada país tem a sua peculiaridade, cada país tem a sua cultura, a sua comida, o seu estilo, né? Então é muito difícil responder pensando em país. Bom, a próxima pergunta é bem legal. Para quais dos destinos que você já foi passaria férias em família? Eu acho que tem dois destinos que eu levaria a família, com certeza, que seria Las Vegas, que eu acho que é um negócio bem diferente, assim, é uma cidade totalmente diferente e eu acho que tem muita coisa para se fazer em família. E acho que Nova York também, que também, né, Nova York é clássica, né? Muitos pontos turísticos famosos que a gente vê em filme, vê em série, mas eu acho que seriam essas duas, assim. Se fosse para escolher uma só, seria Nova York também, por ser a cidade que eu mais gostei de conhecer até 2017. E a próxima é: o que mais gostou na Irlanda e o que menos gostou? Essa pergunta é muito fácil. As outras eu achei mais complexa, mas essa tá fácil. O que eu mais gostei na Irlanda mais uma vez, né? Eu acho que por ser uma cidade que mistura o novo e o velho, né? Pensando na arquitetura, uma cidade não, um país, né? Mas pensando mais em Cork, que foi onde eu morei. Acho que também a questão de ser uma cidade pequena que a gente consegue fazer tudo muito fácil, né? A questão também de não ter imposto sobre comida e roupa, então comida e roupa é muito mais barato, então isso faz muita diferença. Agora, o que eu menos gostei, todo mundo sabe, acho que todo mundo que já ouviu falar alguma coisa da Irlanda, a primeira coisa que é falada é que a Irlanda, ela só chove, né? E a gente chegou na Irlanda em fevereiro e foi embora final de agosto e início de setembro, não me lembro agora. Mas a gente pegou verão inteiro na Irlanda. E deu muito calor. Calor assim que o pessoal da escola falava que fazia anos que não dava aquele calor todo. Tipo, 30 graus no verão para eles é muito, assim. E isso foi o que eu menos gostei desse calor absurdo, porque as casas não são tão preparadas, né? Como eu falei no outro vídeo, a escola tinha sala que nem janela tinha. Tinha uma sala que ela parecia um aquário, toda de vidro, assim, as paredes todas de vidro, e não tinha nem janela. E daí eles arrumavam, tipo, dois ventilador para 10, 15 pessoas. E muita casa antiga para alugar. Então a gente visitou várias casas também com muito cheiro de mofo, muita umidade, né? A Irlanda também é um país muito úmido, né? Por ser uma ilha e tal. Então, não que eu não esteja acostumada com isso, né, morando em Floripa. Foi as duas coisas que eu menos gostei, assim. As casas não estarem preparadas para o calor e a questão de serem muito velhas e daí casa com carpê e eu sou alérgica, né? Então, isso foi as duas coisas que eu menos gostei também. Bom, uma pergunta bem legal aqui. Acha que hoje em dia ainda vale a pena fazer intercâmbio? Gente, acho sim. Acho que, independente da idade, né, viajar, conhecer outra cultura, pensando no intercâmbio mais no sentido assim, né, o intercâmbio geralmente a gente tem um objetivo específico, né, que pode ser um intercâmbio de um mês, de 6 meses, um ano, né, ou algo um pouco mais rápido. Mas se alguém tem muita vontade de aprender uma língua no local, né, no país, eu acho que vale muito a pena. A imersão cultural, a imersão à língua é muito diferente do que a gente aprender num cursinho ou no Duolingo. Eu sempre fui apaixonada por viajar, por conhecer outras culturas, provar comida diferente. Então eu vou sempre ser a favor do intercâmbio para quem tiver oportunidade, né? Eu acredito que hoje em dia esteja muito mais caro do que na época que a gente foi, que já era caro, né? Então o euro aí a quase 7, né? O dólar às quase 6, já batendo 6 esse ano. Então, hoje o que mais influencia é a questão financeira, né? Mas aconselho, quem puder fazer intercâmbio. E se quiserem dicas extras, né? Mais dicas, manda mensagem, deixa comentário aí no vídeo que eu vou respondendo vocês. Bom, gente, acabou. Foi rapidinho, fui respondendo aqui e nem vi que já tinha respondido tanta pergunta. Então, mais uma vez, quero agradecer as pessoas que deixaram essas perguntas, né?
essa interação me deixa muito feliz, né? Então mostra aí que vocês estão acompanhando os vídeos e estão gostando dos vídeos, né? Então, né, se estão gostando, não esquece de deixar o like. Quem não é inscrito, se inscreve, né? Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Essas interações são muito importantes para ajudar o canal a crescer. Comenta aí o que você achou, né? Se você ficou curioso com outra pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Então, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o último da série da Irlanda. E o próximo, conforme eu falei para vocês, vai ser sobre a Califórnia nos Estados Unidos. Então, no próximo vídeo a gente se vê lá. Tchau, tchau, pessoal!